Crise convulsiva em crianças. Quais os principais erros ao se cometer quando vai prestar primeiros socorros, né? Ao se deparar com uma criança em crise convulsiva? Eu me chamo José Carlos, sou enfermeiro, técnico em enfermagem também, atuo na área há mais de 10 anos, sou especialista em urgência e emergência e primeiros socorros e hoje, nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês, né, especificamente, que tem crianças ao seu redor diariamente, quais os principais erros que se cometem ao tentar ajudar, né, prestar o primeiro socorro, o primeiro atendimento ali a uma criança em crise convulsiva. Então a gente vai entender o que é a crise convulsiva e alguns erros que são muito cometidos. Então vou mostrar para você, no passo a passo aqui no meu computador, quais os principais erros que se cometem ao tentar ajudar, ao tentar prestar o primeiro atendimento ali a uma criança em crise convulsiva. Então você que diariamente tem criança em seu meio, né, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, na escola, onde seja, esse vídeo é para você, muito importante. Vou aqui na tela do meu computador mostrar um passo a passo para que você não cometa mais esses erros, né? Também vou falar um pouco sobre alguns mitos, né, relacionados à crise convulsiva. Então, mostrar aqui no passo a passo, vem comigo, vem conferir e adquirir conhecimento que salva vidas. Hoje eu vou falar aqui sobre os principais erros ao se ocorrer uma criança que está em crise convulsiva, né? Isso aí também se encaixa desde criança ou bebês também, né, em crise convulsiva. Então, é uma temática também de muita importância, onde na maioria das vezes, né, ao se deparar com uma criança em crise convulsiva, né, lá em estado de convulsão, não saber o que se fazer no momento. E isso, o que não saber o que fazer, acarreta você realizar manobras ou algum procedimento específico que não é correto. Exatamente porque você não detém o conhecimento, não tem o conhecimento do que se fazer naquele momento. Então, vou trazer aqui para vocês alguns erros que são cometidos e que são muito importantes você ficar sabendo. A crise convulsiva em si é algo que, no atendimento inicial, né, o primeiro socorros ali, ela não, não requer nenhuma técnica avançada, não requer nenhuma manobra avançada, nada do tipo. É um atendimento ali que inicialmente é bem básico, né? Você segue um passo a passo e vai conseguir aí prestar o primeiro socorro, o primeiro atendimento que é de suma importância ali, qualificado. Certo? Então, alguns erros, eu vou citar aqui alguns erros extremamente importantes que realmente também são cometidos muitas vezes ao se deparar com criança em crise convulsiva. Antes de mais nada, né, antes de tudo, eu vou falar para você aqui o que é a crise convulsiva, né? Lembrando que em outros momentos, outros vídeos, eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas diferenças, crise convulsiva, do ataque epilético, né? Aí tem algumas diferenças, mas de uma forma geral, para a gente entender o que é a crise convulsiva, o que é que acontece na crise convulsiva, né? Então, olha só, a crise convulsiva, ela é uma condição, né? É algo que acontece com o indivíduo, né? Com o ser humano. Na verdade, não só o ser humano, mas também alguns animais também apresentam convulsões. Mas o que é que acontece? Algo ocasiona para que as informações que são mandadas para o nosso corpo, que vêm do nosso cérebro, essas informações são as terminações nervosas, né? São mandadas para o nosso corpo para que a gente consiga andar, para que a gente consiga falar, realizar todos os movimentos motores, como também as funções fisiológicas, né? Toda funcionalidade do nosso corpo. O que é que acontece? Algo faz com que essas informações elas sejam mandadas de forma incorreta. E com isso vai acarretar aí a crise convulsiva, né? Tem diversos tipos de crise convulsiva, mas como essa que o indivíduo, né, a pessoa, ela fica com o corpo todo se debatendo, né? Então eu vou focar especificamente nessa aqui, já que também é a que mais acomete, né, as pessoas, né, as crianças. Vou aqui exemplificar de uma forma bem mais didática. Na nossa residência, um exemplo, na nossa residência tem toda a instalação elétrica, né?
Então essa instalação elétrica ela é para quê? Ela vai ter um setor, né, uma caixa geral lá, que ele vai demandar, né, toda a alimentação de energia para toda a nossa residência, nossa casa. Então, se algum curto-circuito, alguma coisa errada nessa rede, o que vai acontecer? Apaga a luz, desliga, né, os equipamentos, esse curto, né? É do mesmo jeito no nosso corpo. Essas impulsões elétricas, né, que são mandadas do nosso cérebro para o nosso corpo, para que nós executamos as movimentações, para que nosso corpo, a função motora, eles funcione de forma correta, para que as funções fisiológicas também, né, todo o funcionamento dos nossos órgãos funcione de forma correta, tudo isso é mandado a partir nosso cérebro, né? Então, basicamente é isso. O que é que acontece na crise convulsiva? Essas informações elas são mandadas de forma desordenada. Por isso a crise em si, por isso o corpo não entra em descontrole, né? Então exatamente é isso que acontece, de uma forma bem básica, bem didática mesmo, para que fique entendido aqui o que é a crise convulsiva, né? Ela pode ser ocasionada de vários fatores que em outra oportunidade também eu vou trazer aqui, né, mais um outro vídeo mais especificando, né, para que esse aqui não fique tão longo. Em outra oportunidade eu vou trazer um vídeo especificando alguns fatores que podem acometer aí uma criança a vir aqui ter crise convulsiva, né? Hoje a gente vai falar sobre os erros, né? Alguns erros que são cometidos ao se deparar com a criança em crise convulsiva. Esse é algo específico e que eu considero de muita importância, tá? Antes de tudo, lembra sempre de adicionar o serviço de emergência. Muito importante isso aí. É bom até você ter anotado, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, né, você ter anotado os números específicos que seja do serviço de emergência da sua região, da sua localidade, né, da sua cidade. Por quê? Nem todas as regiões, nem todas as cidades do Brasil vai ter o serviço 92, que é o SAMU, e também o serviço 93, que é os bombeiros militares, né? Esses são os dois serviços de maior referência no nosso país quando se trata de atendimento de urgência e emergência. Em primeiro lugar, né, o primeiro serviço foi os bombeiros militares, né, bem muitos anos atrás. Posteriormente veio o SAMU, sendo que a maior referência quando se trata de atendimento, de forma geral, é o SAMU. Os bombeiros eles estão lá também para complementar e eles atuam muito em situações de resgate, em cenários mais complexos, mas também atendem esse tipo de cenário, de prestar atendimento a domicílio, de prestar atendimento em ambiente de trabalho, escolas e etc. Tá bom? Então não esquece de acionar o serviço de emergência. Muito importante isso aí. Então diz com o 92, liga para o SAMU, o 93 ligou para os bombeiros militares. Ah, mas na minha região não tem o serviço, nenhum desses dois referência próximo. Então o que é que você faz? Você é importante, é interessante ter o número da unidade de saúde, do posto de saúde, da unidade hospitalar, da UPA, do serviço da sua cidade o mais próximo possível, né? Porque caso acontecendo alguma emergência, você já ter esse número salvo para poder estar solicitando, tá bom? Então, antes de mais nada, se deparou com a criança em crise convulsiva, liga para o serviço de emergência. Um dos erros cometidos ao se deparar com a criança em crise convulsiva é querer ofertar algum tipo de comida, né? Então, assim, não só comida, mas também querer dar algum tipo de, né, ofertar algum tipo de medicação naquele momento. Então, é, não é aconselhado, na verdade, isso não pode acontecer, é impróprio e pode acarretar ainda um dano maior. A pessoa em crise convulsiva, toda a musculatura, todo o corpo vai estar se debatendo, tá? Toda a musculatura ela vai estar se contraindo. Lembra que eu falei que é mandadas essas descargas elétricas, né, essas impulsões elétricas mandadas do nosso cérebro para o nosso corpo executar todas as funções motoras. Como é afetado a forma correta de mandar esses impulsos elétricos, vai gerar um curto-circuito, então nosso corpo ele não vai responder de forma correta, fazendo assim com que aconteça contrações musculares involuntárias. Tá?
Então, quando eu faço isso, quando o corpo está nessa situação, se eu ofertar comida, não vai ter serventia de nada, né? Logicamente, como também pode agravar aí ainda mais esse quadro, né? Podendo ocasionar até um engasgo na vítima em crise convulsiva, porque ela não está executando a função motora correta, ela não consegue realizar a mastigação, ela não consegue deglutir, no caso engolir a comida, então não ofertar comida, né? É um erro que se comete aí bastante. Um outro erro também que muito cometido é que a partir de agora você já vai ficar sabendo que é importante realizar isso aí, é não marcar, né, ou não cronometrar o tempo em que a pessoa, né, a criança vai estar lá em crise, né, convulsiva. Então é muito importante também cronometrar o tempo que a criança está em crise. Ah, mas por quê? Porque quando o serviço de emergência chegar, você já vai passar, faz 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos que a criança está em crise convulsiva. Essa informação é muito importante para a equipe de emergência, porque, como eu falei novamente, eu vou sempre frisar que é para fixar realmente essa informação. As funções motoras do nosso corpo não estão executando de forma correta, como também as funções fisiológicas. Então, consequentemente, a respiração é uma das funções que não está acontecendo de forma correta, tá? Devido às contrações que está havendo de forma involuntária de toda a musculatura do nosso corpo. Então, quanto mais tempo, se a respiração não está sendo exercida de forma correta, então isso tende-se a que a pessoa não está respirando normalmente, né? A criança não está respirando normalmente em crise convulsiva. Então, quanto mais tempo isso passar, mais tende a, principalmente a região cerebral, né, não receber oxigênio de forma adequada. Isso aí pode trazer danos neurológicos, tá? Ainda mais, até porque a crise convulsiva tem N fatores que podem ocasionar uma crise convulsiva e uma delas é até mesmo distúrbio neurológico, né? Que aí em outra oportunidade eu vou trazer aqui sim nos próximos conteúdos quais são as causas que acometem as crianças a ter crise convulsiva, né? A vir a convulsionar, que são diversas causas. Então, só para fixar, lembra de poder marcar, né? Lembra de marcar, né, o tempo em que a criança lá vai estar em crise convulsiva. Um outro, um outro erro bastante cometido é ofertar líquidos, né? Ofertar suco, ofertar água. Então, esse também se comete muito, né? Mais à frente eu vou falar mais adiante, né? Um dos últimos erros aqui que são cometidos eu considero também considero bastante perigoso, né? Assim, realizar essa manobra. Mas aí voltando para a parte de ofertar líquido, né? A oferta de líquido, de suco, de água não vai ter também serventia alguma, né? E pode sim ocasionar até mesmo agravar, né, ocasionar agravo em todo esse quadro de crise convulsiva da criança. Então não oferta água, porque não vai ter serventia alguma, tá? Podendo vir aí até ocasionar também um engasgo ao ofertar água. Não oferta água para criança em crise convulsiva. Outro que é bem comum também, por questões de cultura, né, de crença, né, é a criança em crise convulsiva, você jogar água, né, no rosto da criança. Não há necessidade, ela não está não é o piripaque do Chaves, né? Que aí acompanhava a turma do Chaves, então não é o piripaque do Chaves. Para você jogar água e a criança já retornar, sair daquele estado de crise convulsiva. O pessoal não joga água no rosto da criança porque, mais uma vez, não vai ter serventia alguma. Muito pelo contrário, pode ocasionar ainda danos, agravar ainda a situação. Porque ela em crise ela pode broncoaspirar, que é esse líquido entrar pela via respiratória, tá? Então assim não é aconselhado, não é correto de forma alguma jogar água no rosto da criança. Um ponto importante que é aqui tipo é o que não fazer, né? Mas aí já serve para você
já diante da situação, você já saber o que fazer. Então, a criança em crise convulsiva, ela vai estar se debatendo, como eu já frisei anteriormente, né? Falei anteriormente. Então, todo o corpo está se debatendo. E uma das partes do nosso corpo que é de fundamental importância proteger é a região da cabeça. Por quê? Para que a cabeça não fique colidindo, né, batendo, né, tendo ali artrito com o solo ou com até mesmo objetos que estejam ao redor. Então, não proteger a cabeça da vítima é um dos erros que são muito cometidos. Né? Então, é importante demais, numa situação em que a criança esteja em crise convulsiva, você dar atenção e proteger a cabeça da vítima. Não é para conter, tentar segurar, paralisar, né, estabilizar a cabeça da vítima, é proteger. O corpo vai estar se debatendo, deixa se debater e você vai protegendo para que essa cabeça não venha a sofrer atrito com o solo, com objetos aí pontiagudos ou qualquer outro objeto que esteja ao redor. Uma forma de realizar essa proteção é colocando um travesseiro, né, uma toalha, um cobertor, algo acolchoado, se caso você dispõe no momento, para promover essa segurança demais nessa região da cabeça. Caso você não disponha de nada disso, não tenha no seu alcance um travesseiro, um cobertor, uma toalha, o que seja para ajudar nessa proteção, você vai permanecer segurando, né, protegendo, na verdade, com as suas mãos. Né? Então é isso. Importante demais e é um erro que se comete muito no cenário. Né? Se preocupa muito em estar filmando, tirando fotos, às vezes até entra em desespero e não consegue agir. Então acontece demais isso aí. Então não proteger a cabeça é mais um erro, entendeu? É um erro. O correto é fazer a proteção da cabeça dessa criança, né, da vítima lá em crise convulsiva. Esse daqui também é outro ponto muito criterioso e que não se é dada a atenção, a devida atenção, que é com a secreção. Muitas crianças em crise convulsiva, elas ficam bastante secretivas. O que é secreção que eu quero dizer? Secreção é aquela baba, né, no popular, como se fala, né? Aquele líquido que fica saindo pela boca da criança. Não se preocupa que é normal. Algumas pessoas, né, alguns indivíduos, algumas crianças, elas vão apresentar muito mais secreção do que outras. Né? Isso aí é acontecido devido à produção da nossa própria saliva. Né? Então, o que é que se faz? O que é que se tem que se fazer? Né? Porque na situação, num cenário de crise convulsiva, a criança em crise convulsiva, a pessoa não tem o cuidado com essa questão da secreção. É importante demais ter esse cuidado. Uma indicação muito importante para se fazer é realizar a lateralização, né? Lateralizar, colocar de lado o rosto da criança, né? Em crise convulsiva. Tá, se você for tentar lateralizar a cabeça da criança e não conseguir, é porque, lembra que eu falei que a crise convulsiva é a contração de toda a musculatura do nosso corpo de forma desorganizada. Então, nosso pescoço ele tem musculatura e é uma musculatura muito forte. Se você for tentar lateralizar a cabeça da vítima e não conseguir só a cabeça, não tem problema. Você faz o quê? Lateraliza o corpo da criança. Né? Você sozinho se conseguir, se não pede ajuda de outra pessoa, lateraliza o corpo da criança. Resolvido. E por que esse cuidado, né, com essa secreção? Esse cuidado é para que essa secreção ela não seja introduzida. A criança ela não bronquiaspire essa secreção. O que é broncoaspirar? Não se preocupe com esses alguns termos técnicos que eu falo, é porque não tem como exemplificar de outra forma, tá? Mas eu vou falar o termo técnico e vou explicar o que é. Esse broncoaspirar simplesmente é o que? Essa secreção ela ser introduzida nela, a criança introduzir ela pela via respiratória. Não pode, porque senão vai parar líquido, secreção dentro do pulmão. Né? Nós temos aqui a parte onde passa o alimento, que é o esôfago, que vai para o estômago, e nós temos outro tubo, que é a traqueia, que é o tubo que vai para o pulmão, que vai levar oxigênio, vai levar ar para a gente respirar. Tá? Então, essa secreção, o que é que acontece? Essa secreção entrando, né, sendo introduzida pela região respiratória, ela ir parar no pulmão, vai ocasionar aí traumas na região pulmonar, né? Vai trazer complicações na região pulmonar da criança.
Por isso essa preocupação em lateralizar e o cuidado com essa secreção, com essa baba. Tá? É esse o motivo de todo o cuidado com a secreção. E essa forma de lateralizar é exatamente para que a secreção seja expelida, né? Não seja introduzida. Se você deixar a cabeça ereta, né, retinha, então você deixar o risco dessa secreção ela ser introduzida é muito maior, né, de acontecer a broncoaspiração. Por isso lateraliza, protege lá a cabeça, deixa lateralizado e você vai promovendo essa segurança aí para a criança. Pessoal, mais um ponto que é o pânico, né? Se apavorar no cenário, né? Numa situação dessa, criança em crise convulsiva. Vou dizer a você uma coisa. Fácil, muitas vezes não é. Principalmente um exemplo. Vai estar lá você, mãe, em casa, né? Seu filho ele apresenta crise convulsiva, ou do nada ele chegou e apresentou uma crise convulsiva, né? Tem diversos fatores que podem fazer com que isso aconteça. Então apresentou a crise convulsiva lá a criança, você mãe está com seu filho e você fica em pânico, desesperada. Isso é muito comum, até porque é o seu filho, né? E muitas vezes você não sabe o que fazer. Em muitas situações você não tem o conhecimento do que é isso. Então é muito importante. Também é muito importante também respeitar essa situação. Né? O pânico é ocasionado porque é muito mais comum, né? Também as mães com seus filhos, acontece a crise convulsiva, ela entra em pânico. É com o filho dela, então tem que ser bastante respeitado essa situação. Mas a partir de agora, né, com todo esse conhecimento que está sendo repassado aqui, você, mãe, vai ter um cuidado, né, um controle muito maior, na verdade. Você, mãe, você, pai, professora, quem seja, né? Desde que esteja presencia ali a crise convulsiva, uma criança em crise, você não vai mais se apavorar e sem saber o que não fazer e posteriormente o que fazer, né? Dentro dessa situação que já foi mostrado aqui anteriormente. Quando você se apavorar nessa situação, você não vai infelizmente resolver nada, muito pelo contrário, né? Quando se apavora, você não consegue raciocinar, não consegue nem ter a ação de pegar um telefone, um celular e ligar para um serviço. Muitas vezes é isso que acontece. Você sai em desespero, pedindo ajuda na rua, ao vizinho, a primeira pessoa que você encontrar ali, diante da sua realidade, do seu cenário que você se encontra. Então, a partir de agora, com esse conhecimento, se caso se deparar com a criança em crise convulsiva, tenta, ao máximo possível, manter o controle e procurar agir de forma mais sensata, de forma correta, para que a prestação do socorro ela seja ainda mais eficaz e é isso. Tá? Então, se apavorar também é um dos erros que são bastante cometidos, nessa situação. Pessoal, conter a vítima. Eu coloco figurinhas aí ilustrativas, né, imagens ilustrativas também para ficar algo mais dinâmico, né? Uma outra ação que é comum das pessoas, né, não tem o conhecimento, então o que é comum das pessoas é em uma criança em crise convulsiva, né, ela tentar conter, tentar segurar, né, imobilizar a, a vítima em crise convulsiva, né. Isso daí é uma outra ação que é muito errada, né? Na verdade não é correta de forma alguma e pode trazer danos, que eu vou falar aqui para vocês. Porque eu não vou conter a vítima em crise convulsiva? A criança está lá em crise convulsiva e eu vou conter essa criança, tentar conter os membros, né? Ela se debatendo e eu tentar segurar. Por que eu não faço isso? Quanto mais, lembrando que são contrações involuntárias de toda a nossa musculatura, então por isso fica se debatendo. Então, contrações involuntárias de toda a musculatura. Você não vai conter a vítima. Porque ao tentar fazer isso, ao tentar realizar a contenção da vítima, né, da criança lá em crise convulsiva, o corpo responde o contrário. Quanto mais força você exercer para tentar conter, mais o corpo vai responder de forma contrária. Então não faz isso. É relatado também em estudos, né, tudo foi mostrado e é mostrado
que isso pode ocasionar até mesmo fraturas, microfraturas ou fraturas até mais complexas, tá? Por quê? A contração devido na pessoa em crise convulsiva, a contração ela é muito forte. Quanto maior o porte físico, mais as contrações são mais fortes. Digamos uma criança com 10 anos de idade, ela pesa em média entre 20 quilos, 25 quilos, digamos. Né? A contração dela, uma criança mais magrinha, digamos, a contração dela é uma contração mais leve, porque a quantidade de musculatura, também o porte físico dela é como se diz no popular aqui na nossa região, mais franzininha, né? Mais pequenininha, pouca. Né? Já uma criança com porte físico maior, né? Com certeza a musculatura vai ser maior e essas contrações vão ser muito mais fortes. Então influencia bastante. A questão de estrutura, né, de porte físico influencia muito. Então, quanto maior a pessoa, né, quanto mais porte físico maior, mais a contração vai ser ainda mais forte. E conter é uma forma incorreta, não faz isso. Porque pode ocasionar aí desde microfraturas até fraturas mais complexas. Preste atenção numa coisa. A contração em crise convulsiva, ela é muito forte mesmo. Se você tentar conter, não vai conseguir. O corpo vai responder contra. Então vai ficar você fazendo uma força, exercendo a sua força, e o corpo da criança lá em crise convulsiva fazendo outra, né? Uma ação e outra reação. E isso pode, juntando as duas forças, pode ocasionar fraturas. E esse daqui eu considero também os dois pontos, né? Eu considero esses dois pontos finais, esses últimos aqui, eu considero de extremo, assim, considero mais complexos, né? Esses dois. Então, olha só. Uma outra ação que esse é muito comum, é puxar a língua da vítima em crise convulsiva. Por que que faz isso? Puxar a língua da criança lá em crise convulsiva. Por que que as pessoas tendem a querer fazer isso? Porque subtende-se de que a língua, na crise convulsiva, a língua vai matar a criança, está complicando, ela está engolindo a língua, como se diz no popular. Né? A língua está tampando a garganta dela. Pessoal, isso aí é mito. Puxar a língua de criança em crise convulsiva é mito, não é verdade. Né? Não há a língua não vai ocasionar nenhuma complicação em uma criança em crise convulsiva, que fique claro. Subtende-se isso, né? A cultura, né? Tem aí a crença de que a língua ela vai é, fechar a garganta da vítima em crise convulsiva e vai trazer complicação. Por que, que não é indicado puxar a língua da vítima de forma alguma? Não é indicado. A nossa língua ela é um músculo. E como eu falei anteriormente no início aqui do vídeo, a crise convulsiva ela ocasiona a contração involuntária de forma desordenada da toda a musculatura. Isso, isso que acontece. Então, nossa língua é um músculo, então ela também se contrai. O que acontece? O que assusta as pessoas é que a língua, como ela se contrai, ela vai ficar, vai se recolher mais para a parte mais interna da boca e aí dá a impressão de que a língua está fechando ali a garganta. Então não é isso, tá? Ela está apenas se contraindo e ela não vai ocasionar nenhum problema. Por que não puxar a língua da vítima? Porque ao tentar fazer essa ação, ao tentar puxar a língua da vítima, você pode sofrer uma mordedura no seu dedo. Né? Olha só, eu dou aula há mais de 10 anos nessa área, faço treinamento e capacitações de pessoas e já escutei diversos relatos de um familiar que sofreu crise convulsiva, o outro foi lá tentar puxar a língua, né, que acreditava-se de que isso aí iria ajudar. E o que aconteceu? Sofreu uma mordidura tão forte de quase chegar a decepar o dedo. Ó, não é brincadeira, isso é muito sério. A contração na crise convulsiva ela é muito forte, como eu já falei, deixei bem claro aqui.
Então, quanto maior o porte físico, mais essa contração vai ser ainda mais forte, né, mais potente. Então, pode acontecer de você querer puxar a língua da vítima em crise convulsiva, que não é certo, isso é errado. É errado. Você fazer isso e na contração, a nossa região da face, mandíbula, tudo está em contração. E é muito forte a contração. Então, pode ocasionar que você sofra mordedura chegando assim, até decepar uma parte do seu dedo. Não é brincadeira, tá? Tá, e se tiver presença de sangue, o que é que acontece quando tem sangue junto com aquela saliva, como eu falei anteriormente? O que acontece é que pode, como está tendo contrações involuntárias, a criança lá em crise ela pode morder parte da língua, pode morder a parte interna da boca, né? Então o que é que se faz numa situação dessa? Ao invés de você tentar puxar a língua, você pode com um pano, uma toalha pequena, né? Um pedaço de atadura, algo que seja macio e você colocar entre os dentes para que a vítima não realize essas contrações, até mesmo não morda a língua, né, para não ocorrer o decepar parte da língua, que já aconteceu também em situação de crise convulsiva, e também prevenir para que não haja nessa força, nessa contração, não quebre alguns dentes, né, que também pode acontecer. Então seria proteger lá isso, lembrando, se a criança ela não estiver apresentando uma secreção, né, uma quantidade elevada de secreção. Como tem crianças que apresentam, né, pessoas aí que apresentam a secreção com mais abundância, outras nem tanto. Então o que pode se fazer para proteger, ao invés de puxar a língua, é um chumaço, como se diz, ou uma parte uma toalhinha pequena dobrada e você colocar entre os dentes da criança. Essa é a forma correta. Mas puxar a língua de forma alguma. Você vai fazer isso. E essa foi algumas situações que são algumas manobras, né? Algumas ações que são realizadas de forma não correta, né? De forma errada, ao se deparar com a criança em crise convulsiva. E como eu sempre falo, uma coisa que é extremamente importante, o conhecimento ele salva vidas, né? Muito importante. Não esquece disso. Desde que seja um conhecimento, nem que seja, né, um conhecimento mínimo, básico, né, mas salva vidas. Apenas uma temática que eu trouxe aqui, né, a de hoje, no caso desse vídeo, que foi esses erros são cometidos a se deparar com a criança em crise convulsiva. Se souber, você a partir de agora sabe que isso não pode fazer. Por quê? Porque você já tem esse conhecimento. E esse conhecimento vai fazer o quê? Salvar vidas. Então, é isso, o conhecimento salva vidas. E sempre como eu falo, é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.